Oi pessoal, hoje eu tenho um vídeo bem legal para nós conversar, que é sobre empreendimento. É um dos principais assuntos, uma das principais dores para quem está começando na consultoria ambiental, e então eu decidi trazer esse vídeo, porque a consultoria ambiental engloba tudo e mais um pouco. E como nós somos muito da parte técnica, porque na nossa formação a gente não aprende sobre como gerenciar uma empresa, como captar clientes, quanto cobrar, aonde cobrar, que serviço prestar. Nós somos muito técnicos. Então a nossa principal dor quando nós queremos alavancar o nosso negócio é esse: como construir uma consultoria ambiental sustentável. Então esse é o vídeo. Se você gostou, fique até o final. E sabe o que é mais legal? Eu fiz algumas apresentações para colocar aqui na tela para que você consiga fixar melhor o que eu estou falando. Então, veja o primeiro passo. Olha só, esse vídeo está sendo mais um vídeo aula do que o resto, mas eu espero que você goste. A primeira parte que eu trago é sobre o empreendedorismo, realmente sobre o empreendedorismo, que é como estruturar uma consultoria ambiental. Como eu disse, é uma das principais dores. Nós temos incertezas de se nós vamos conseguir prospectar clientes, se nós vamos conseguir construir o nosso próprio negócio, como captar esses clientes. Então, nesse vídeo é isso que eu vou te trazer. Então, você aí que quer construir uma consultoria ambiental, e vou dizer aqui nesse vídeo também, quer ter a sua liberdade financeira, sua liberdade de tempo, até mesmo sua liberdade geográfica, você precisa ter esta visão estratégica de empreendimento, porque a base técnica nós temos. Então, nesse vídeo é isso que eu vou te mostrar, porque você precisa visualizar esses seus objetivos, beleza? Bom, eu trago aqui para vocês para quem é a consultoria ambiental, para quem quem quer ser consultora ambiental. Tem 3 pilares. O pilar da pessoa que já é formada, que que tem aí a sua formação, tecnólogo, gestor, engenheiro químico, engenheiro civil, engenheiro de alimentos, engenheiro ambiental, florestal. Vai aí, claro, depender da sua atribuição no conselho de classe, mas todos esses que eu citei, tendo alguma formação de gestão ambiental, pode sim fazer a consultoria ambiental. As outras 2 linhas que também seguem os recém-formados, que é aquele profissional que está iniciando a sua carreira, ou aquele que ainda não está formado e está na última etapa da faculdade, ele no estágio, está tendo insights, já quer ter seu próprio negócio também. E para você que está fazendo a transição de carreira, que é a maioria dos casos. Então você quer CLT, quer ter seu próprio negócio, né? Melhorar e escalar, ter maior rendimento, escalar o teu negócio e ter todas essas liberdades, esse vídeo também é para você. E aí nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente quais são os clientes mais lucrativos, que tipo de serviços você pode oferecer, até mesmo para quem está começando do zero. E um dos principais pontos é o que vai vir agora, que são algumas lições que o empreendedor precisa saber e levar em consideração na hora de formular e mentalizar, fazer o mapa mental da sua estrutura empresarial. Bom, aqui estão as lições. Essas são as lições fundamentais em que eu aprendi quando colocamos em prática e a gente vai aprendendo a todo momento. E a primeira lição que eu te trago, eu classifiquei ela como mental, porque é uma lição mais de mentalidade do que realmente estrutural, digamos assim. Que você precisa entender que o teu negócio, o teu serviço é um problema, é uma solução para o problema do cliente.
ok? Então você vende soluções e não serviços. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho com esgoto. Eu faço PGRS. Não é assim que você precisa mostrar para o seu cliente. E vamos montar uma frase. Por exemplo, eu resolvo o problema de descartes irregulares de resíduos sólidos e líquidos que podem te gerar multas ambientais. Você entende a frase? De um simples faço PGRS, eu já montei uma frase dizendo para ele que se ele tem descarte irregular, ele pode ter multas ambientais. Ok? Então, sempre posicione o seu serviço como uma solução para dor clara. E sempre vai ter uma dor. Você sempre vai conseguir ter um diagnóstico. Tá uma folia essa questão do gerenciamento dos resíduos sólidos. Tenho odor na minha estação de tratamento, certo? Então, esse é o primeiro tópico que você precisa aprender, que da tua mentalidade. Você precisa educar a sua mente de que o teu serviço, você tem que ter na ponta da língua que o teu serviço, ele não é só mais um trabalho, e sim uma solução de problema. Uma solução de problema para o meio ambiente, uma solução de problema para o cliente. Nem que você precise colocar dor, solução, dor, solução. Você precisa ter essa mentalidade. Agora eu trago a questão de estrutura básica mesmo para o empreendimento. A segunda lição que eu trago aqui é: escolha um nicho para começar. Parece clichê, né? Porque parece que quem me vê aqui, me segue no Instagram, vê meus vídeos no YouTube, parece que eu sempre falo a mesma coisa, mas é muito real, gente. Eu sei que parece ser legal fazer de tudo um pouco. Quanto mais eu fizer, quanto mais nicho eu tiver, mais dinheiro eu vou ganhar. Mas não é assim. Você precisa ser competente em uma coisa. Se você pegar exemplos aí de grandes empresas, eles focam em 1, 2, 3 nichos, produtos, porque eles acabam sendo expert nisso, e você precisa ter essa mesma mentalidade. Então escolha 1, 2, 3 nichos no máximo em que você se diferencia, que você gosta de trabalhar, que tenha ali na tua região, na tua cidade, certo? E por que eu digo isso? Porque você vai construindo a tua autoridade no nicho. E aí vai ficar muito mais fácil você criar uma base sólida de clientes e conseguir afunilar isso e fazer um funil do teu negócio, que quanto mais nichado você for, às vezes muito mais rentável acaba sendo o teu negócio. Terceira lição: crie uma esteira de serviços. Sim, mesmo com um nicho, você precisa ter vários serviços dentro desse nicho, certo? Como você vai poder fazer esse posicionamento? Por exemplo, ofereça serviços que evoluem conforme o cliente cresce. É um baita exemplo. Você pode começar com um diagnóstico. Um diagnóstico, ele pode ir para um plano mensal. De um plano mensal, ele pode ir para o monitoramento. Do monitoramento, para projetos de licenciamento, outros projetos ambientais. Então, você ter, mesmo com um nicho e vários serviços na tua esteira, você permite que um cliente só fique com você por anos, porque você consegue ter vários trabalhos dentro dele e que permita você escalar sem depender de vários bicos durante o mês. O quarto tópico é: registre tudo como empresa desde o início. Sim, tá. Você não precisa ser CNPJ no início, você pode sim trabalhar como pessoa física, você pode tirar nota, você pode fazer tudo que uma pessoa jurídica faz. Mas ao longo do teu processo, ao longo que você já vai tendo os primeiros clientes, é muito importante você criar um CNPJ, nome de empresa, porque vai te facilitar a vida na questão burocrática de contabilidade, financeira, e até mesmo trazer maior credibilidade ao cliente. Que, querendo ou não, dependendo do serviço que você presta,
Um CNPJ, ele acaba transmitindo mais confiança, digamos assim. E então, por fim, você conseguiu estruturar essas 4 lições. Eu vou te trazer a estrutura complementar. Essa estrutura complementar, não menos importante, é o marketing. O marketing hoje é obrigação e não é mais luxo. Antigamente se dizia assim, virou marqueteiro. Não, pessoal, hoje quem faz marketing, todo mundo precisa fazer marketing. Eu tô fazendo marketing aqui com vocês precisam fazer o marketing também. Porque quem não é visto não é lembrado e, consequentemente, não é contratado. Então, hoje em dia, o YouTube, Instagram, um blog, eles acabam sendo até mesmo um portfólio para você apresentar os seus serviços. Hoje em dia não é só um site que traz e que leva a pessoa a comprar, e sim todas essas ferramentas da internet. Então é muito importante você poder ter uma estrutura de negócio, bem, mesmo que compacta, com informações que tragam conhecimento para as pessoas e elas saibam aonde te encontrar. A 6ª lição: entenda de precificação e proposta de valor. Sim, então, porque o que acontece? Você vai fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Você precisa saber quanto cobrar para esse cliente. Então, o primeiro ponto não é nem sobre cobrar, é como estruturar uma proposta de valor. Hoje aí, se você pegar no próprio Canva, tem várias ferramentas e modelos que você pode adaptar para o seu negócio. Então, ali dentro dessa proposta de valor, você precisa botar tópicos em que o cliente enxergue que o seu serviço não é só mais um serviço comum, né? E que você vai estar resolvendo, ele vai estar visualizando a resolução desse problema. E a questão da precificação de valor é muito importante também, em que você precisa levar em considerações custos fixos, custos variáveis, a porcentagem que você pode cobrar como prestação do serviço. Então, isso é muito importante você ter pelo menos essas 3 bases na precificação para você poder estruturar e pensar: eu estou cobrando barato, eu estou cobrando caro, eu não sei qual que é o valor. Você vai ter que ir ajustando conforme aonde você mora, obviamente. Então, uma lógica assim do serviço você vai ter através desses 3 itens. Invista em relacionamento com parceiros estratégicos. Essa 7ª lição, não menos importante, também hoje em dia ela entra na questão a indicação boca a boca. Então, se você tem aí um relacionamento com outros engenheiros, outros profissionais da sua área, com construtoras, com indústrias, com empresas, é a partir delas que você vai ter os seus primeiros negócios. Porque, o meu amigo mora num condomínio residencial que está com odor. O fulano conhece um mercado que precisa de um PGRS. Tem um conhecido de uma funerária que precisa de um PGRS. Né? A indústria lá é pequenininha e não sabe como renovar a sua licença. Então, é muito importante você ter esse conhecimento das pessoas certas para também te auxiliarem na sua primeira base. Ufa, tá certo. Eu acho que nesses poucos minutos de vídeo eu consegui trazer para você mais ou menos como você conseguiria estruturar a sua consultoria ambiental. E não menos importante, vou te trazer quais são os clientes que você pode prestar consultoria. No andamento desse vídeo eu já te trouxe alguns exemplos, mas aqui especificamente vão mais alguns aí para poder abrir a sua mente. Condomínios residenciais, eles são clientes recorrentes porque eles precisam do acompanhamento da gestão dos resíduos líquidos principalmente, até mesmo renovações de licenças. Então, ele tem uma alta retenção para ser um cliente recorrente seu. Construtoras e incorporadoras, aqui você pode trabalhar com a campo com eles, com a prestação de serviço de PGRS, da construção civil, estudos ambientais, licenças de liberação para obra. Então, aqui os projetos eles são de ticket um pouco maior, mas é que eles são temporários.
Indústrias de pequeno e médio porte, tá? Você está começando agora, você pode estar começando agora como uma empresa enxuta, eu sugiro você pegar pequenos e médios clientes. Então, indústrias em si, elas necessitam de uma gama de serviços de um consultor ambiental, em que vão desde da liberação de laudos, da emissão de relatórios técnicos, emissões, emissões de licenças ambientais, outorgas de poço, PGRS. Então, a própria questões de ISO, se você gosta de trabalhar com as normas, né? Então, olha como tem coisa para você poder bater na porta de indústrias também. E não, eu acabei colocando aqui, não, eu não trabalho, particularmente não trabalho, mas são oportunidades e que você que está começando, dependendo da oportunidade, não deve ser desperdiçado. Então, aqui são casos de prefeituras e entidades públicas. Normalmente, elas também procuram para a questão de projetos pontuais, projetos ambientais de impacto, né, de vizinhança, de estudos de fauna e flora aí para quem é habilitado nisso, e até mesmo na questão de outorga. Quando o município tem outorga de poço, eles precisam da emissão dos laudos da potabilidade da água. Então, olha também que nicho bem interessante. E aí você pode estar com a sua cabeça explodindo de olha como tem coisa para nós trabalharmos de quando você já está estruturando o seu negócio, como você pode ter atividades para desempenhar. O medo, pessoal, o medo sempre vai existir, sempre existe, mas você é capaz e você pode sim estar batendo na porta do cliente e apresentando toda a tua estrutura. É uma estrutura pequenininha, mas o que importa é o que você vai trazer de benefício para ela. Então, para quem está começando agora, eu trago um outro tópico que eu já venho conversando, em que eu vou dar sugestões para vocês. Vou dar sugestões para vocês das questões de que serviços prestar. Eu até coloquei aqui na questão dos serviços iniciais e serviços avançados. Visto que os serviços iniciais, você pode estar pensando na questão de você estar ganhando corpo na sua consultoria, você está reduzindo um pouco as questões de insegurança, de como apresentar os documentos ambientais, os medos técnicos que também venham, né, dos anseios de estar fazendo certo ou não. Então, como serviço inicial, você pode estar trabalhando com diagnósticos ambientais, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, treinamentos em loco nas empresas, campanhas corporativas, checklists ambientais. Hoje em dia, pessoal, vigilância sanitária, órgãos ambientais municipais, eles exigem muitos checklists de várias empresas, de limpezas de caixa d'água, de cisternas, de estações de tratamento de esgoto. Então, você pode estar começando por aí. E aí, para quem já está um pouquinho mais avançado, com mais técnica e querendo ou não, ele também dá um pouco maior de retorno, é a questão dos licenciamentos ambientais, outorgas de uso da água e do próprio efluente, projetos de dimensionamento de estações de água, estações de esgoto, relatórios de controles ambientais, que são inúmeros também. Então, a gestão ambiental, quando o serviço está um pouquinho mais avançado, ele agrega um pouquinho mais de valor, mas não é menos importante do que os serviços iniciais. E aí, o último tópico que eu trago é como conquistar independência financeira com a consultoria ambiental. Isso aí está sendo um clichê aqui na internet, eu sei, mas é porque todo mundo deseja ter o seu próprio negócio, poder ter a liberdade de tempo, ter a liberdade de escolha, ser produtivo, trabalhar pela produtividade e não pelo botãozinho ali de hora marcada, não é mesmo? Então, os meus insights que eu trago para você de como conseguir ter a sua consultoria ambiental e poder ter o caminho da liberdade financeira é esse aqui. Comece com um serviço simples, mas eles são simples e escaláveis. Monte pacotes mensais no modelo de recorrência, em que você vai ter a previsibilidade do seu negócio.
feche parcerias com administradoras, com incorporadoras e com outras empresas e até mesmo outras consultorias ambientais. Use o Instagram, use o YouTube como uma vitrine do seu portfólio inicial. E aí você não deixe, por exemplo, de comprar cursos, adquirir e-books gratuitos. Falando de e-books gratuitos, eu deveria ter falado isso muito antes. Se você ver aqui na descrição desse vídeo, eu vou te deixar um link de acesso para o guia do que nós conversamos agora, do passo a passo de como montar sua consultoria ambiental, para que você possa ir estudando e ir criando a sua própria metodologia. Você consegue fazer um mapa mental e poder estruturando aos poucos. Então, não deixe de estudar, porque é só assim que você vai conseguir ter a confiança e dar o pontapé inicial para a sua jornada. E aí eu finalizo esse vídeo, né? Se você gostou desse vídeo, dê o curtir para que eu possa entender que você gostou desse vídeo. E aí também compartilhe esse vídeo com mais pessoas que queiram aprender um pouquinho mais sobre o empreendedorismo da consultoria ambiental.